E se o ser humano decidisse desafiar o próprio céu, uma torre colossal, erguida pela ambição, orgulho e arrogância até, que algo inesperado mudou tudo. Conheça agora a história da Torre de Babel, a ousadia humana que desencadeou a ira divina. Na vasta planície de Sinar, o sol despontava no horizonte, pintando o céu com um dourado promissor. Aqui, um povo determinado e ambicioso se reuniu com um propósito singular: construir uma torre que tocasse os céus. Façamos para nós um nome. Gênesis capítulo 11, versículo 4, diziam, temendo serem dispersos sobre a face da terra. A união era sua força e a língua única, seu alicerce. Cada tijolo que se elevava parecia um testamento do poder humano, uma declaração audaciosa de que o impossível seria alcançado. No entanto, essa determinação logo se tornaria um teste para sua própria essência. Naquela manhã, um homem chamado Nimrod, descendente de Cã e conhecido por seu espírito indomável, caminhava pela base da torre com olhos que refletiam tanto a ambição quanto a inquietação. As primeiras luzes da aurora pareciam sussurrar segredos dos céus, e ele lembrava-se das palavras de Jó sobre a fragilidade do homem diante do divino. O homem que nasce de mulher vive breve tempo e é cheio de inquietação. Jó capítulo 14, versículo 1. Nimrod sabia que liderar o projeto da torre era mais que uma obra de arquitetura. Era uma tentativa de desafiar seu próprio destino, de escrever uma história que não seria apagada. Enquanto as sombras das pessoas e dos tijolos se alongavam sob o sol crescente, um silêncio reverente caiu sobre os trabalhadores. Cada golpe de martelo era como um coração pulsando em uníssono com a esperança e o temor de algo maior. A língua única que unia todos era como música que guiava seus esforços. Mas havia uma melodia mais sutil, uma tensão crescente que pairava no ar como nuvens, prenunciando uma tempestade. Uma noite, quando as estrelas cintilavam como olhos vigilantes, Nimrod subiu a torre até onde a brisa noturna acariciava seu rosto. De lá, a terra parecia pequena, um mosaico de sombras e luzes. Era impossível não lembrar que, por mais alto que subisse, ainda estava sujeito às leis maiores do universo. Em momentos de dúvida, ele se perguntava se sua busca era uma forma de alcançar o divino ou apenas um reflexo de seu próprio orgulho. A soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios capítulo 16, versículo 18, ecoavam em sua mente as palavras que aprendera em sua juventude. Então, ao longe, um trovão rugiu, sem chuva à vista. Era como se o céu, em sua vasta sabedoria, emitisse um aviso. Nimrod olhou para o horizonte, onde as nuvens se acumulavam lentamente e um pressentimento crescia em seu peito, uma sensação de que algo monumental estava prestes a se desenrolar. Com o coração em conflito, ele percebeu que a verdadeira batalha talvez não fosse contra o céu, mas dentro dos corações dos homens. E assim, enquanto a torre continuava a subir rumo aos céus, a tensão invisível se intensificava, aguardando o momento em que o destino os chamaria a responder. À medida que os primeiros raios da aurora atingiam o horizonte de dourado, a torre erguia-se, imponente, como um dedo audacioso apontando para o firmamento. Os homens, pequenos à sua sombra, tornavam-se cada vez mais conscientes do peso de suas ambições. A poeira das pedras levitava ao redor, dançando no ar como testemunha silenciosa do conflito interno que se desenrolava. Entre os trabalhadores havia um homem chamado Eliaquim, cujos olhos refletiam um mar de dúvidas. Ele lembrava-se das palavras de seu pai, contadas ao redor de fogueiras em noites de deserto. A soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Essas palavras reverberavam em sua mente enquanto ele carregava pedras, cada uma mais pesada que a anterior, não pela gravidade, mas pelo fardo moral que traziam. A torre, que antes era um símbolo de unidade, tornava-se agora um espelho das almas de seus construtores, refletindo suas ansiedades e desejos ocultos. As vozes dos homens, antes uníssonas em cânticos de trabalho, agora se dividiam em sussurros de discórdia. Por que desafiar os céus quando nossa terra já nos oferece tanto? Indagava um grupo. Porque os céus prometem um poder que a terra nunca poderá oferecer.
respondia outro, seus olhos brilhando com uma febre quase divina. Eliaquim, atormentado entre a dor da dúvida e a esperança na fé, buscava nos céus um sinal, algo que apaziguasse sua inquietação. Senhor, para onde irei eu? Tu tens as palavras da vida eterna. João capítulo 6, versículo 68. Ele murmurava, em prece, enquanto repousava suas mãos calejadas sobre o coração. E lá do alto, onde as nuvens se fundem com os ventos, o Senhor observava em silêncio. A torre era agora mais do que uma estrutura de pedra. Era um monumento à ambição, à fragilidade e à incessante busca do homem por significado além dos limites terrenos. Com cada pedra colocada, o dilema crescia, e a resposta do Senhor pairava no horizonte, como uma tempestade que se forma, mas ainda não rompeu, pronta para mudar o curso da história e do destino humano. A tensão no ar era palpável, um prelúdio ao inevitável. E na dúvida que preencheu as mentes dos homens, uma nova pergunta começou a emergir. Silenciosa, mas persistente, esperando sua hora de se revelar, quando o tempo estivesse maduro e as almas prontas para ouvir. A cidade fervilhava com a energia de uma colmeia em plena atividade, enquanto os homens, com suas mãos calejadas e corações cheios de ambição, empilhavam pedra sobre pedra, suas vozes entrelaçando-se com a fumaça que se erguia ao céu. Era como se cada palavra pronunciada fosse um tijolo invisível, sustentando a audaciosa torre que buscava tocar os pés do próprio Criador. Entretanto, nos céus havia uma tensão quase palpável, uma balança entre a liberdade humana e a intervenção divina. Uma brisa suave soprou pela planície de Sinear, carregando consigo um murmúrio de alerta. O Senhor, observando de sua morada celestial, viu que a unidade humana, quando motivada pelo orgulho, poderia transcender limites perigosos. Lembrou-se da advertência sutil em Provérbios capítulo 16, versículo 18. O orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. Cada palavra, como um sussurro de vento, parecia alertar sobre os perigos latentes daquelas aspirações desenfreadas. Então, como um pintor que desfaz uma pincelada para refinar sua obra-prima, o Senhor desceu e teceu uma tapeçaria de confusão entre os homens. Suas línguas, outrora uníssonas, transformaram-se em uma sinfonia dissonante, um mosaico de sons que transformou a harmonia em caos. Homens que antes trabalhavam lado a lado agora olhavam-se com estranheza, incapazes de compreender as novas melodias que brotavam de seus lábios. Alguns em desespero erguiam as mãos ao céu, buscando um fragmento de compreensão, enquanto outros se afastavam, seguindo caminhos solitários, ecoando a angústia de Jó capítulo 6, versículo 11. Qual é a minha força para que eu espere? E qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? Entre eles havia aqueles que se recusavam a ceder ao desespero. Como girassóis que buscam a luz, essas almas resilientes procuravam uma nova forma de conexão, uma harmonia além das palavras, uma linguagem que transcendesse a confusão. E assim, a torre inacabada tornava-se mais do que uma simples estrutura. Era uma metáfora viva do espírito humano, quebrado, mas indomável. A esperança persistente dançava entre as ruínas, prometendo que, mesmo na dispersão, uma nova era de entendimento poderia emergir. Mas em qual direção essa nova jornada os levaria? O vento sussurrava a resposta, ainda escondida no horizonte. E assim, a cidade que antes ecoava com o som uníssono de vozes em harmonia agora se tornava uma sinfonia dissonante de idiomas desconhecidos. As palavras, antes pontes, tornaram-se muralhas entre amigos e familiares, e o ar carregava um peso novo, um silêncio entrecortado por tentativas frustradas de comunicação. A frustração era uma maré que subia e descia, carregando consigo os sonhos despedaçados dos habitantes de Babel. No meio desse turbilhão havia um jovem chamado Enoque. Ele era um dos muitos que haviam trabalhado incansavelmente na grande torre, acreditando no sonho de alcançar os céus. Seus olhos, cheios de determinação, agora refletiam uma mistura de tristeza e reflexão.
Enquanto olhava para as pedras cinzentas que jaziam ao seu redor, Enoque sentia-se como um barco à deriva em um mar de incertezas. No silêncio imposto pela confusão dos idiomas, ele encontrou espaço para introspecção. Enoque recordava-se das palavras de sua avó, que costumava sussurrar em suas orações vespertinas: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Aquelas palavras, outrora ignoradas em meio à ambição e ao ruído da construção, agora ecoavam em sua mente como um farol nas trevas. Ao seu redor, muitos começaram a fazer o mesmo. O caos inicial deu lugar a uma busca coletiva por significado. As pessoas, que antes construíam tijolo sobre tijolo, agora erguiam preces ao céu, tentando restaurar a ponte invisível que ligava o homem ao divino. Enoque, com o coração pesado, mas determinado, percebeu que a verdadeira torre deveria ser erguida dentro de cada um, com os alicerces firmados na fé e no amor ao próximo. Mesmo enquanto se esforçava para decifrar o novo idioma que brotava de seus lábios, Enoque compreendeu que a diversidade de vozes poderia se tornar uma sinfonia de unidade, se apenas houvesse entendimento e compaixão. O homem olha para o exterior, mas o Senhor olha para o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, pensava ele, enquanto observava velhos amigos se tornarem estranhos e, ao mesmo tempo, novos laços se formarem entre desconhecidos. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de ouro e púrpura, como se o próprio universo guardasse a promessa de um novo começo. Mas sob essa beleza resplandecente, uma sombra de incerteza ainda pairava. Enoque sabia que aquela era apenas a aurora de uma longa jornada, uma que revelaria mais sobre os anseios e os medos enterrados no coração humano. E enquanto ele contemplava o futuro incerto, uma nova determinação florescia em seu espírito. E foi então que, do topo da colina onde se encontrava, Enoque viu algo que fez seu coração pulsar com esperança e apreensão. Ao longe, uma figura se movia na direção da cidade, trazendo consigo a promessa de novas revelações e talvez uma escolha que mudaria tudo. O vento sussurrava através dos campos, levando consigo os ecos de conversas interrompidas, de sonhos há muito deixados para trás. Entre aqueles que se afastavam da torre, um homem chamado Eliel caminhava com passos hesitantes, seu coração pulsando com a mesma confusão que preenchia o ar ao seu redor. Ele era um pedreiro, cujas mãos haviam outrora moldado as pedras que compunham a torre. Agora, essas mesmas mãos se estendiam para um futuro incerto, onde cada palavra dita parecia uma oração em uma língua desconhecida. Enquanto Eliel percorria os caminhos de terra, ele se lembrava das tardes passadas ao lado da construção colossal, quando as sombras das pedras se estendiam como os dedos de gigantes tentando tocar o firmamento. Em seu espírito, a promessa de unidade e glória se transformava em uma busca por identidade e propósito. E assim, entre a poeira e o silêncio de um mundo que se espalhava, ele encontrou consolo nas palavras antigas. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Salmos capítulo 31, versículo 3. Cada passo parecia uma dança entre a dor de deixar para trás e a fé no que estava por vir. As noites eram mais longas agora, sob céus repletos de estrelas que piscavam como olhos divinos, observando o desenrolar do destino humano. Em sua jornada, Eliel encontrou outras almas peregrinas, cada uma carregando seus próprios fragmentos de Babel. Eles formavam laços através de gestos, sorrisos e um entendimento que transcendia palavras. A diversidade, antes vista como uma barreira, tornava-se uma tapeçaria rica e vibrante, tecida com fios de esperança. As manhãs traziam consigo a luz suave de um novo começo, e Eliel contemplava os campos que se estendiam diante dele, como páginas em branco de um livro que ele ansiava por escrever. Levanto os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Salmos capítulo 120, versículo 1. Ele murmurava para si, enquanto a paisagem mudava ao seu redor, uma promessa silenciosa de que a história estava apenas começando. Mas em algum lugar, além das colinas ondulantes, um sussurro de inquietação persistia.
As correntes do destino giravam em direção a um encontro inevitável, onde antigas ambições e novos sonhos colidiriam. E assim, enquanto o sol se punha no horizonte, Eliel se preparava para enfrentar o que o futuro lhe reservava, com a certeza de que mesmo as estrelas mais distantes podem guiar aqueles que se atrevem a olhar. E assim, entre as sombras do tempo, a história da Torre de Babel se entrelaçava com as estrelas, contada e recontada ao redor de fogueiras e em mercados barulhentos. As palavras dançavam como fantasmas na névoa da memória coletiva, cada tribo tingindo a fábula de novas cores, como uma tapeçaria viva que se transformava a cada narrativa. Nas vastas planícies de Sinear, onde ventos sussurravam segredos antigos, um homem se destacava entre os outros. Era Nahalal, um contador de histórias que viajava de vilarejo em vilarejo com o coração pesado por uma busca incessante. Seus olhos, profundos como poços de mistério, refletiam o brilho de quem havia testemunhado a grandeza e a queda. Ao crepúsculo de uma noite enevoada, Nahalal reuniu os aldeões em torno de uma fogueira crepitante, suas chamas lambendo o céu escuro como línguas de fogo. Ele começou a contar a história da torre, mas desta vez seus contornos eram mais sômbrios e cheios de nuances. Havia um tempo, ele sussurrou, em que todos falavam com uma única voz. Uma melodia que ascendia até os céus, como se fosse um sonho. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. E, no entanto, em sua ambição, os homens esqueceram-se de ouvir. Os aldeões, enredados pela magia das palavras de Nahalal, sentiam o peso de suas próprias aspirações e falhas. O vento carregava um lamento doce, uma canção de seres que desejavam o inalcançável. Naquela torre inacabada, continuou ele, habita a lembrança de que às vezes nosso alcance deve ser limitado pela sabedoria, pois os que semeiam com lágrimas, com cantos de júbilo colherão. Salmos capítulo 126, versículo 5. Mas Nahalal sabia que o fim da história nunca era o fim verdadeiro. Nas sombras da noite, dentro de seu próprio coração, uma dúvida persistia. Ele se perguntava se algum dia encontraria a resposta para sua busca. Afinal, quem era ele senão um reflexo da torre? Um homem partido, anelando por unidade. Enquanto as chamas da fogueira se apagavam lentamente, os aldeões voltavam para suas casas, mas Nahalal permanecia ali de olhos fixos no horizonte, onde as primeiras estrelas começavam a piscar. Uma nova jornada o chamava, um sussurro prometendo revelações ainda não descobertas. E assim, Nahalal se preparava para seguir adiante, desconhecendo que, além das colinas, o destino lhe reservava um encontro inesperado, cujo eco transformaria não apenas sua história, mas a de todos que ouviriam seu conto. Na antiga terra de Sinar, onde a poeira e o vento cantavam canções de eras passadas, o povo uniu-se sob um sonho grandioso, construir uma torre que tocasse os céus, um monumento à sua própria glória e poder. A ambição humana fervia, e os corações estavam cheios de orgulho, esquecendo-se de que todo dom perfeito vem de cima, como nos lembra Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, observava a agitação desses homens e mulheres tão determinados a desafiar seu domínio. Viu o perigo da unidade em prol de propósitos egoístas e decidiu intervir para proteger a humanidade dela mesma. Confundiu suas línguas, espalhando-os pela face da terra, para que entendessem que nenhuma obra prospera sem que o Senhor a edifique. Conforme Salmos capítulo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. No entanto, a história não termina aqui. Os descendentes de Babel, agora dispersos e falando em línguas diversas, aprenderam lições preciosas. Em suas novas terras, eles começaram a refletir sobre o verdadeiro propósito de suas vidas e a grandeza do Criador que lhes deu a capacidade de sonhar, mas também lhes ensinou a humildade. Eles descobriram que, mesmo em meio à diversidade, poderiam alcançar unidade através do amor e da fé. Um dos antigos construtores, agora vivendo entre os montes, ergueu seus olhos aos céus e compreendeu que a verdadeira torre que toca ao céu
é aquela erguida no coração humano, feita de fé e esperança. Ele encontrou consolo nas palavras de Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Com o tempo, as lições aprendidas em Babel geraram frutos de arrependimento e renovação. As pessoas perceberam que, ao abraçar sua vulnerabilidade e depender da graça divina, sua força era restaurada. Eles não precisavam de torres físicas para alcançar o divino. Bastava abrir seus corações e deixar que a luz de Deus iluminasse suas vidas. E assim, a história de Babel se transforma, de um conto de ambição e dispersão para uma narrativa de redenção e restauração. Um lembrete poderoso de que a verdadeira grandeza está em servir ao propósito de Deus e em buscar a unidade através da fé. Se você chegou até aqui, de coração, muito obrigado. Estou começando agora com esse canal e cada curtida, comentário e inscrição faz toda a diferença para mim continuar compartilhando essas histórias que nos aproximam de Deus. Tem vídeo novo toda semana e eu ficaria muito feliz de ter você por aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva. Comente sobre o que achou, pois isso ajuda bastante no crescimento do canal. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Até a próxima.